Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Econopédia. Eu sou a Manuela E eu sou o Vinícius. e hoje nós viemos falar para vocês de câmbio, tentar explicar um pouquinho do porquê que o dólar não para de subir e porquê que ele está em quase R$ 6. E para começar, o que é câmbio? Câmbio é simples, nada mais é do que uma operação financeira onde você troca a moeda de um país pela moeda de outro país. Exemplo, quando você compra dólar ou euro, você está executando uma operação de câmbio. Quando você adquire um produto importado, por trás dessa compra existe uma operação de câmbio. E o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é aquela notícia que você lê no jornal falando bem assim: o dólar fechou a R$ 5,80. Esses R$ 5,80 é a chamada taxa de câmbio, que é a taxa de troca do real pelo dólar. Bem, como vocês devem ter visto nos últimos dias, o dólar atingiu a sua máxima histórica em termos nominais mais uma vez, e no último dia 15 de maio ele fechou a 5,82, né? E bem, o que que acontece por trás dessas operações? Por que que o dólar sobe ou cai? É basicamente as operações de entrada e saída de capital no país. E aqui exemplificando o que seria uma entrada de capital, seria, por exemplo, um investidor estrangeiro, ele quer investir aqui no Brasil e ele tem dólares, por exemplo. Mas quando ele chega aqui no Brasil, ele precisa de reais para poder investir, seja na produção, seja na bolsa de valores ou outras coisas. Então, o que que ele faz? Ele pega os dólares dele e troca por reais nessa operação de câmbio. E uma outra forma seria através das exportações, ou seja, uma empresa brasileira que tem o seu faturamento em reais, mas ela quer vender seus produtos no mercado exterior. E aí ela recebe o pagamento por esses produtos em dólar no mercado exterior, mas quando esses dólares chegam aqui, elas precisam trocar por reais para financiar suas operações. E a partir disso, com essa entrada de dólares na economia, a gente vai formando uma reserva cambial e com o aumento dessa reserva, mais dólares você tem dentro do país e isso faz com que haja uma pressão para o dólar baixar. E a saída de capital se dá da mesma forma. A saída de capital ela é o inverso da entrada. Existem três formas de saída de capital. A primeira forma seria através das importações, a segunda forma seria através dos investidores brasileiros querendo investir no exterior e a terceira forma dos próprios investidores estrangeiros que estão com o capital alocado aqui no Brasil e decidem pela retirada desse capital. Começando pela parte da importação, quando você adquire um produto importado, provavelmente seu notebook, seu celular ou sua televisão que você está assistindo esse vídeo, por trás tem uma empresa importadora. E para essa empresa poder comprar essa mercadoria no exterior e revender para você aqui no Brasil, ela faz uma operação de câmbio. Ela pega os reais que ela tem, faz a troca pelo câmbio e paga o fornecedor desse material para poder revender aqui no Brasil. Essa operação que ela faz é uma saída de capital. A segunda forma são investidores brasileiros, qualquer pessoa PF que esteja habilitada para poder investir no exterior, ou até mesmo uma pessoa jurídica que esteja habilitada para investir no exterior, tem um interesse de, enfim, manter um investimento em qualquer outra bolsa de valores que não seja a bolsa de valores brasileiras, seja por empresas que não estão listadas aqui no Brasil, seja pela segurança e seja pela própria segurança que a moeda estrangeira, tal como o dólar ou euro, pode trazer para aquele investidor. E a terceira forma, que é o que está acontecendo agora, é a saída de capital via desinvestimento dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. Quando um investidor estrangeiro vai investir aqui no Brasil, ele faz uma análise que é embasada no que a gente chama de risco país. E essa análise engloba uma análise política, uma análise macroeconômica, uma análise populacional, uma análise geográfica. Isso tudo consolidado, mais o cenário que a gente vive, que o investidor vai pensar na relação risco-retorno, se vale a pena ou não ele manter o investimento dele aqui no Brasil. Quando ele decide por não valer a pena, ocorre o que a gente está vendo. Ele pega o real que ele tem investido aqui no Brasil, faz a troca, faz a operação de câmbio por dólar, e, enfim, ou retorna com esse valor para o país de origem dele, ou por um outro país que ele enxergue uma relação risco-retorno maior e uma maior segurança também, devido a esse momento que a gente está E vivendo. é baseada nessa análise que o investidor estrangeiro decide onde que ele vai alocar seu capital. Ele tem basicamente duas opções. Ou ele aloca em um país com risco menor, mas consequentemente traz um retorno menor para ele também,
ou ele aloca em um país mais arriscado, mas que tem um potencial de retorno maior para os seus investimentos, que é o caso dos países emergentes, como o Brasil. Então, o que a gente via historicamente? A gente tinha uma taxa de juros elevada e, ao mesmo tempo, a gente tinha o risco país muito elevado, né? Então, a gente sempre conviveu aí com problemas políticos e com problemas econômicos, mas a gente tinha uma taxa Selic muito elevada, como a gente chegou a comentar no nosso vídeo anterior, que você pode assistir no izinho aqui em cima. Então a gente tinha ali a nossa taxa Selic em torno de 14% ali em 2016, por exemplo, e o investidor estrangeiro via que apesar desse cenário de risco país grande, compensava ele trazer seu dinheiro para cá e investir, seja em títulos públicos ou em contratos de juros na bolsa de valores, porque o retorno que ele tinha pelos juros era maior do que o risco que ele corria. Então ele não trazia o dinheiro para cá para investir em produção, por exemplo. E qual que é o cenário que a gente vê hoje? Né? Desde 2017, que a gente vê a nossa taxa Selic em queda, né? Hoje a gente tem aí uma taxa de 3% ao ano e tem perspectiva de cair ainda mais. Então o investidor estrangeiro está vendo que o risco do país continua alto, mas a sua taxa de juros está cada vez caindo mais. Então ele vê que essa relação de risco e retorno não fica mais vantajosa. Então ele tira o seu capital daqui do Brasil e leva para outros países menos arriscados. E dito isso, essas três operações que eu expliquei para vocês, elas são operações que resultam na diminuição da reserva cambial brasileira, porque elas caracterizam saída de capital, ou seja, a gente está retirando o dólar aqui da nossa reserva e mandando eles para o exterior. E quando a gente tem um contraponto entre entrada e saída, a gente tem duas situações. Quando a gente tem uma entrada maior do que uma saída de capital, a gente tem o que a gente chama de superávit. Esse superávit resulta em um aumento da reserva cambial que faz uma pressão para uma taxa de câmbio ser menor. Exemplo, quando a gente vivia a taxa de câmbio do dólar real a R$ 3. E quando a gente tem um déficit nessa balança, a gente tem uma reserva cambial menor e essa diminuição da reserva cambial faz uma pressão para um aumento da taxa de câmbio, que é o que a gente está vivendo hoje no dólar nesse patamar E atual. para ilustrar isso, até o último dia 13 de maio, nós tivemos uma saída de cerca de 63 bilhões de reais em capital estrangeiro da nossa bolsa de valores, e é justamente por essa tendência de queda nas taxas de juros, somada aí ao cenário global de crise econômica e crise sanitária causadas pela pandemia. E no Brasil nós ainda temos uma crise política que influencia a tomada de decisão dos investidores. E é por isso que o real se desvalorizou tanto esse ano, frente a outras moedas ao redor do mundo, né? A gente perdeu apenas para a moeda venezuelana, para vocês terem uma ideia. E um dado interessante para quem não sabe ou para quem não conhece o quão forte é a presença do capital estrangeiro na bolsa é que o capital estrangeiro ele movimenta cerca de metade das transações que acontecem na B3. Para vocês terem uma ideia, agora em maio, o capital estrangeiro movimentou 48,3%, enfim, das transações que aconteceram na B3. Então, assim, fora todo esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, de crise econômica global e de crise política, com certeza essa saída de capital não afeta somente a nossa economia, como também afeta o desempenho da nossa bolsa de valores. Porque, como eu acabei de falar, praticamente metade das transações que acontecem na bolsa de valores são feitas por capital estrangeiro. E pro vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda a gente bastante. Se inscrevam no canal e comentem o que vocês quiserem acrescentar, ou se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai ler. E não esqueçam que, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre como que a taxa de juros influencia na nossa vida e como que se dá os movimentos de alta ou de queda na Selic, não esqueçam de ver o nosso último vídeo, tá aqui em cima nos cards. É só clicar no izinho aqui em cima que vocês vão ver. E é isso, até o próximo vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!